Glória a Deus. Deus tem um milagre para nós aqui hoje também. Você crê comigo? Aleluia. Então, abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, do verso 1 ao 9. Quem já achou, diga glória a Deus. Já está projetado aqui também. Talvez você não conseguiu achar ou não trouxe sua Bíblia, mas você pode acompanhar aqui. A minha versão é NVT, tá? Marcos capítulo 14, do verso 1 ao 9, que diz assim, queridos: faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados porque desperdiçaram um perfume tão caro. Perguntaram: poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Amém? Glória a Deus. Diga assim: eu preciso dar o meu melhor para Jesus. O tema dessa ministração, irmãos, é dar o meu melhor para Jesus. Dar o melhor para Jesus, que foi isso que essa mulher fez aqui. Ela entregou o melhor que ela tinha. E nós vemos nessa leitura, irmãos, nós vemos aqui 2 momentos, 2 situações. A primeira situação, os primeiros versículos que a gente lê, fala sobre a Páscoa que ia acontecer e sobre aqueles que conspiravam para matar Jesus. Conspiravam para tirar a vida de Jesus. E logo em seguida a gente vê um outro momento, uma família recebendo, se prepara para uma festa, para um jantar com Jesus. Enquanto que uns tentavam matar Jesus, trair Jesus, pegar Jesus em alguma falha, havia ali também uma outra família, um outro povo que desejava estar com ele, que estava reunido com ele, o levou para sua casa e lhe prepara uma festa, um jantar. E a palavra diz que o nome desse homem era Simão, por codinome leproso, Simão, o leproso. Por certo, irmãos, que esse homem, ele já havia sido leproso, mas ainda tinha esse codinome de leproso, A Bíblia não diz, eu entendo aqui pela palavra de Deus e pelo costume judaico, pela lei de Moisés, que se ele ainda fosse leproso, ele não estaria reunido com o povo aqui, porque os leprosos, eles tinham um lugar separado para eles, e eles não poderiam estar no meio da comunidade, no meio do povo. Mas aqui eu entendo que esse homem, ele já não é mais um leproso. E entendo também, irmãos, que nós temos que ter cuidado com os rótulos, porque muitas vezes
nós rotulamos as pessoas, não é isso? Nós rotulamos as pessoas pelo que elas foram, pelo que elas fizeram, e muitas vezes a gente segue dizendo isso, a gente segue falando sobre o que a pessoa foi. Mas só que quando nós estamos em Cristo, quando nós nos encontramos com o Senhor, tudo muda na nossa vida. Um novo homem nasce quando nós nos encontramos Jesus. Tudo novo se faz na nossa vida. Então, aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Amém, queridos? Aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Aquilo que nós fomos, aquilo que fazíamos, nós não fazemos mais. O pecado, ele já não tem mais lugar na nossa vida. Amém? Tudo se faz novo, nos tornamos uma nova criatura. Mas aqui a gente vê a leitura se referindo a esse homem assim. Mas esse homem é aquele que abre a sua casa e prepara um jantar para Jesus, né? Então nós devemos ter cuidado, irmãos, com os rótulos, aquilo que nós dizemos acerca das pessoas, acerca dos nossos irmãos, acerca dos nossos familiares. Nós temos que declarar o bem de Deus na vida daqueles que são próximos a nós. Amém? Declarar as maravilhas de Jesus, porque Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. Sim ou não? Pode, irmãos. Pode mudar a história de qualquer pessoa. E aqui também essa história referencia uma mulher que todos nós, a maioria aqui conhecemos. Ela fala de Maria, né? Sobre a comunhão que essa mulher tinha com Jesus, né? Há 3 momentos na Bíblia que a Bíblia relata o momento dessa mulher de Maria com Jesus. Ela, os seus irmãos, Marta, Lázaro, né? Aqueles momentos dessa família com Jesus, porque eles também estavam aqui na casa de Simão, né? Aqui recebendo Jesus, reverenciando Jesus, reconhecendo Jesus pela pessoa que ele era, como redentor, como aquele que veio para trazer vida para eles e mudar as situações da vida deles. Então eles estavam ali aproveitando esses momentos, buscando a Deus, usufruindo de Deus, dando o seu melhor para Deus, né? E exatamente Maria, que é referenciada aqui, ela está ali aproveitando aquele momento, né? A gente vê que há um outro momento, né? Eu acho que é João 12, a gente vê um outro momento também, quando Maria se encontra, né, com Jesus. Ele vai na casa deles agora, na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e Maria, de novo ali, ela tem uma atitude de reverenciar o Senhor, de dar o seu melhor para o Senhor, a sua atenção. E os irmãos sabem que Marta até reclama com Jesus e diz para Jesus: Senhor, tu não te incomodas que Maria fique aí sentada e eu aqui trabalhando? Porque Marta está fazendo o trabalho, preparando tudo para receber Jesus da melhor forma, né? Então não queremos aqui desprezar o trabalho de Marta, não. Só que tudo tem uma hora certa. Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz que Maria, ela escolheu a boa parte. E aquela boa parte dela jamais seria tirada, né? Então ela reverenciou Jesus, reconhecendo ele como mestre, e que ali ela deveria se prostrar diante dele e receber dele aquilo que ela tinha para receber. E logo depois, irmãos, a gente vê também um outro momento, quando elas se encontram com Jesus, quando Lázaro já está morto, né? E ali elas têm aquele momento e diz: ah, Senhor, mas Lázaro já morreu, Lázaro já tem 4 dias, já está cheirando mal, né? E o Senhor diz para elas: se creres, não tinha dito que se creres, verás a glória de Deus, né? Então ali de novo, aqueles momentos com Jesus, elas creem. Então é assim, foram momentos muito preciosos com o Senhor que essa família viveu. E aqui eles se encontram com Jesus na casa de Simão, o leproso. Eles estão ali de novo para um momento, não para prender Jesus, não para chicotear Jesus, não para condenar Jesus, como nos primeiros versículos a gente vê que existem pessoas querendo fazer isso,
né, querendo prender Jesus pelo bem que ele fazia à humanidade, mas aqui nesse outro momento existem essas pessoas adorando e reverenciando ao Senhor. Amém? E em especial eu quero falar de Maria. Eu tiro algumas lições em Maria, na vida de Maria, da vida dela, deste momento aqui com o Senhor. E a primeira lição, irmãos, é que ela fez o que pôde. Está referenciado lá no versículo 8. Ela fez o que pôde. Às vezes, irmãos, nós servimos a Deus, estamos servindo a Deus, aceitamos Jesus, já temos 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos. Estamos servindo ao Senhor, mas temos levado uma vida relaxada com Deus, temos vivido uma vida relaxadamente, não fazendo de todo o coração, não servindo de todo o coração, não servindo ao Senhor com a motivação correta, com as intenções corretas, às vezes servindo Ele de uma forma toda errada, né? Não nos prostrando diante dele, não tendo uma vida de adoração, não aproveitando os momentos que são proporcionados para nós, como filho de Deus, para usufruir da glória dele, como ter uma vida de oração, como ter o contato com a palavra de Deus, a comunhão com a palavra de Deus, como ter a comunhão com a igreja, com os irmãos, de congregarmos, de participarmos, de estarmos juntos, reverenciando e juntos, participando de cada encontro de amor que o Senhor prepara para nós. Vivemos uma vida dissoluta, muitas vezes, do nosso jeito, fazendo da nossa forma, e muitas vezes até dizendo, hoje eu não preciso, hoje eu não vou porque eu não preciso. E às vezes até rotulando as reuniões, rotulando as atividades da igreja como, é mais uma atividade, é mais um culto, é mais uma reunião, e isso está totalmente errado. Amém, irmãos? Não considere natural aquilo que Deus já abençoou. Essa reunião aqui está toda abençoada, sim ou não? A palavra do Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele ali se faz presente. E se ele se faz presente, o que é que vai acontecer? Milagres, maravilhas, sinais, prodígios, é o que vai acontecer. Eu creio que isso está acontecendo aqui nessa noite. Você está recebendo? Receba, eu creio que há um exército celestial aqui neste lugar, derramando a glória dele aqui. Porque ela está se manifestando aqui. Porque nós estamos reunidos aqui. Amém? Então, Maria, ela fez o que ela pôde. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos congregar. Nós podemos participar de uma célula. Nós podemos servir nos grupos da igreja. Nós podemos servir nos departamentos da igreja. Mas, às vezes, irmãos, nós estamos totalmente alheios a isso. Achando que o nosso lugar está aí, somente sentado e ouvindo e se enchendo e nunca derramando, transbordando aquilo que Deus está fazendo na nossa vida para outras pessoas. Não é verdade, irmãos? Isso acontece demais, demais. Eu digo isso como pastora, como líder aqui na igreja, acontece muito. Daqueles que nós ouvimos, não, eu não quero saber de célula, eu não quero uma célula, eu não quero ser líder de célula, é muito trabalho, eu não quero, sabe, irmãos, que não quer se ocupar com as coisas de Deus. Tem potencial, tem talento, mas não dispõe isso para o Senhor. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Quem é você? Que talentos tem na sua vida? Quais são as suas habilidades? Você acha que isso é por acaso? Você acha que isso é para você viver só para si? Ter só para si? Creia que tudo que você tem foi Deus que lhe deu. E Ele quer que você gaste isso no reino dEle. Amém? Que você disponha, que você faça, que você se disponha para ser esse servo, esse soldado no exército de Cristo, fazendo, disponibilizando as ferramentas que há na tua vida para edificar a sua igreja.
Amém, amados? Então nós precisamos entender isso. Então Maria, ela fez o que ela pôde, né? Naquele momento, ela fez ali o que ela poderia fazer, porque era o momento para isso. Amém? A segunda lição que eu entendo aqui, que eu tiro da vida de Maria, desse momento aqui da vida dela, é que ela fez o seu melhor. Diga, eu preciso fazer o meu melhor para Deus. Irmãos, nós precisamos fazer o melhor para Deus. O nosso melhor precisa ser dado ao Senhor. O nosso melhor precisa ser feito para Deus. E às vezes, irmãos, nós somos muito melhores nas nossas outras coisas. E temos colocado as coisas de Deus, temos colocado aquilo que deveria ser prioridade da nossa vida, nós temos colocado lá no último lugar. Se der, se o tempo sobrar. Se der de fazer, eu faço. Sabe, irmãos, e não pode ser desse jeito. Eu aprendo aqui com Maria que nós precisamos dar o melhor para Deus. O melhor para o seu reino, o melhor para Jesus, fazer o que nós podemos, fazer o nosso melhor para o Senhor. Diga glória a Deus! Fazer o nosso melhor para o Senhor, dar o nosso melhor para Deus, o que eu tenho, o que eu posso fazer, disponibilizar isso para o Senhor. E como é que eu faço isso? Servindo a igreja do Senhor. Amém, queridos? Servindo ao meu próximo, servindo a minha família, aonde quer que eu esteja ali, sendo uma testemunha fiel do poder de Deus, abrindo a minha boca e falando da palavra de salvação, trazendo vidas para o reino de Deus. Quantas almas você já ganhou para o Senhor este ano? Ou nos últimos 2 anos? Quantas pessoas você influenciou? Entende, irmãos? Nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar do poder de Deus, nós precisamos testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, fazer o nosso melhor. Eu entendo que nem todos serão pastores, eu entendo que nem todos serão líderes de célula, eu entendo que nem todos estarão à frente de um trabalho, de uma obra, mas eu entendo que todos somos anunciadores do reino de Deus. Todos podemos ser auxiliar, ajudar, cooperar, estarmos juntos, irmãos, para que o reino do Senhor se expanda. Para que as coisas aconteçam de uma forma mais acelerada. Amém? Não existe um ditado que uma andorinha só, ela não faz verão, né? Existe uma historinha também de um pássaro, não sei se vocês já leram, mas geralmente aí os professores conhecem essa história, porque geralmente ela é ensinada, né, nas salas de aula, do passarinho que está numa floresta e aquela floresta está pegando fogo, e ele vai no riacho, enche o bico dele de água e vai lá e pulveriza ali onde tem fogo, a água, e aí eu acho que a historinha de eu fiz a minha parte, mais ou menos um negócio, algo dessa natureza. Tem alguém que conhece essa historinha? Algum professor aqui que conhece essa historinha? Eu fiz a minha parte, né? Então, ele está fazendo a parte dele. E você? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Estamos dando o nosso melhor para o Senhor? Ou estamos enterrando os nossos talentos? Estamos dizendo que não é para nós, que não dá para nós fazermos, que não dá para nós sermos. Queridos, todos nós somos chamados neste reino com um propósito. Se você está aqui, Deus tem um propósito para você dentro dessa casa. Amém? Na sua família, Deus tem um propósito para você lá na sua família. Lá no seu trabalho, você não está por acaso. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Então, Maria, ela deu o seu melhor, ela fez o seu melhor, está referenciado nos versículos 3 e 4. Ela deu o seu melhor. Fala de uma essência, aquela essência que ela derramou na cabeça de Jesus, que ela derramou sobre Jesus, era uma essência raríssima. E ela não era encontrada em qualquer lugar. Ela não era vendida nos boticários. Ela não era vendida nas lojas da cidade da época, nos lugares onde se vendiam perfumes naquela época. Não, ela não era encontrada em Jerusalém. Ela
era uma essência muito preciosa. E naquele frasco de alabastro, né? Naquele frasco ali, aonde ela quebrou ali em Jesus, na cabeça de Jesus, aquilo ali, irmãos, tinha mais ou menos de 350 a 400 ml. E aquilo ali era algo de muito valor. Diga, muito valor. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu posso, o que há em mim, o que Deus tem feito na minha vida é algo de muito valor. E na sua também, você entende isso? Tudo que há em você, as suas habilidades, a sua vida é algo de muito valor. E isso precisa ser dispensado para o Senhor. Isso precisa ser ofertado para o Senhor. Isso precisa ser entregue para o Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, aquilo ali, aquela essência era algo de muito valor. E ela quebra aquele vaso em Jesus. A palavra que a gente leu aqui diz que ela quebrou aquele vaso em Jesus. Por que ela quebrou aquele vaso em Jesus, irmãos? Por que será? Sabe, eu entendo que ela não queria desperdiçar nenhuma gotinha daquela essência. Ela queria entregar totalmente aquilo a Jesus. Ela queria dar o seu melhor completamente para o Senhor ali, naquele momento. Amém? Era o melhor que ela tinha, então ela não desperdiça. Ela quebra aquele vaso em Jesus. E aquilo era algo sacrificial. Ela fez ali um sacrifício, irmãos. Eu já até expliquei para vocês aqui nas palavras de oferta. Aquilo ali era algo sacrificial, porque na cultura judaica, as meninas, ainda quando meninas, elas começavam a comprar as gotas daquele perfume. ml a ml, gota a gota daquele perfume, acondicionando num vaso de alabastro para o dia do seu casamento. Então era comum elas fazerem isso, elas terem esse cuidado. Havia um propósito para aquele perfume. Vocês estão entendendo? Então, não deu, não ofertou, não entregou algo que estava sobrando. Algo que não lhe servia, algo que não tinha nada a ver. Não, ela entregou algo que tinha um propósito para a vida dela, que lhe custava um valor, que tinha um valor na vida dela. Vocês estão entendendo, queridos? Então não é dar para o Senhor aquilo que sobra. Não é entregar aquilo que sobra do nosso tempo. Não é entregar aquilo que sobra. Não, irmãos. É entregarmos o nosso melhor para o Senhor. Diga glória a Deus. Entregar o melhor para Ele, irmãos. Ele tem dado o melhor dele para a nossa vida. Sim ou não? Quem tem usufruído das maravilhas dele? Levante sua mão e diga glória a Deus. Nós temos usufruído, nós temos vivido. O Senhor não nos dá nada que não vale a pena, nada que não tenha valor. O Senhor só tem feito maravilhas na nossa vida. Eu olho para cada um de vocês aqui, que muitos eu conheço desde que chegou, a maioria, né? Eu conheço desde que chegou aqui, que são filhos dessa casa. Desde o primeiro dia, como Sândia e Cássio, né, eu olho para vocês e eu sei o que Deus tem feito na vida de vocês. Chegou só Sândia e Cássio. E hoje nós temos Sândia, Cássio, Esté, Caleb, Pérola e Noa. Né? Pérolas preciosas, uma família bendita sobre essa terra. Filhos saudáveis, filhos que servem ao Senhor. Uma família servindo ao Senhor. Amém, queridos? Então, o que dizer de cada um de vocês que eu olho aqui, o que Deus tem feito, o que Deus tem operado? Deus tem feito coisas maravilhosas, irmãos, na nossa vida. Então, a nossa vida não está aí de qualquer forma, vivendo conforme a maré, vivendo conforme der. Não é para ser assim. Se temos vivido assim, irmãos, é necessário nós nos consertarmos, porque a nossa vida é muito preciosa. A nossa vida é muito preciosa e o Senhor quer nos usar, irmãos, para sermos, sabe, a boca dele sobre essa terra. Então nós precisamos
precisamos entender isso. Maria, ela tem aqui uma atitude, né? Uma atitude onde ela entregou o seu melhor para Deus, aquilo que ela tinha, aquilo que era de muito valor. O que é de muito valor para você hoje? É o seu tempo? É você tirar um dia na semana para vir à reunião? O que é de muito valor para você hoje? Então, irmãos, nós precisamos, com isso, nós entender aqui que nós precisamos valorizar muito aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E, em contrapartida, entregar para Ele o nosso melhor. Termos um coração grato ao nosso Deus. Amém? Ter um coração grato aqui. O que é que Maria está dizendo aqui? O que é que ela está dizendo com essa atitude para nós? Ela está dizendo que está fazendo uma oferta sacrificial. Ela ensina a generosidade do seu coração. Ela deu para o Senhor algo que lhe custava. Algo que tinha um propósito, não foi qualquer coisa, não. Isso aqui está sobrando, eu posso dar, eu vou entregar para o Senhor. Não, ela lhe deu algo que lhe custava, que lhe custou uma vida toda, que lhe custou, que tinha um propósito para a vida dela. Amém, amados? A terceira lição que eu entendo aqui, que eu aprendo com Maria, estão nos versículos 4 e 6. Eu entendo que ela fez apesar das críticas. Ela fez apesar das críticas. A gente vê, irmãos, a indignação do povo ali. A indignação do povo, porque ela estava tendo aquela atitude de derramar sobre Jesus aquele perfume caríssimo, raríssimo, de muito valor. A gente vê que eles ficam indignados e eles começam a molestá-la, eles começam a murmurar. Por que fazer isso? Porque deixam ela fazer algo dessa natureza. Sabe, irmãos, e às vezes nós vivemos assim, sendo criticados pela nossa fé, sendo criticados muitas vezes pela nossa vida de querer fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Não é, irmãos? Quando queremos fazer as coisas conforme a palavra de Deus, muitas vezes somos chamados aí aonde nós estamos, em meio aos nossos próximos, somos chamados de pessoas caretas, somos chamados de pessoas alienadas, né? Sabe, irmãos, quantas vezes já não ouvi isso? Você está alienado, em que mundo que tu vive? O mundo não é mais assim, mas Deus é o mesmo, a palavra do Senhor é a mesma. Amém, queridos? E é por essa palavra que nós temos que andar, nós temos que servir ao Senhor, apesar das críticas, apesar das palavras duras que muitas vezes recebemos, até mesmo como igreja, até mesmo como líderes, que muitas vezes somos maltratados pelos discípulos. Não é, irmãos? E às vezes também discípulos que são maltratados pelos seus líderes, pelo que sofremos dentro da igreja. Apesar de tudo isso, nós temos que servir ao Senhor. Amém? Nós temos que fazer apesar das críticas. Ela não olhou para quem estava à sua esquerda, à sua direita, ela não se preocupou com isso. Ela apenas fez, ela apenas ofereceu, ela apenas ofertou, derramou, entregou o melhor que ela tinha. Amém, queridos? Então, às vezes, nós vivemos nessa vibe, irmãos, de dizer, eu não vou fazer, eu não quero isso por causa daquilo. Às vezes, irmãos, até pessoas que saem da igreja dão essa desculpa. Mas eu saí da igreja por causa disso, porque disseram isso, porque disseram aquilo, porque me criticaram, porque às vezes saímos de grupos da igreja, de trabalhos. Não vou fazer porque o irmão me criticou, porque o irmão disse aquilo ou aquilo outro. Vocês veem isso, irmãos? Na célula, nos grupos de trabalho, né? Acontece, irmãos. E nós vamos desistir? Nós vamos parar? Para quem que nós fazemos? Para quem Maria estava entregando aquela essência. Para Ele, para o Senhor. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dEle. Amém, amados?
Então, apesar da molestação que ela sofreu ali, das falácias dos discípulos, dos líderes que estavam presentes naquele jantar, a murmuração deles, as falácias dele, apesar de tudo isso, ela não se intimidou. Ela não se intimidou, mas ela continuou com aquilo, adorando ao Senhor, entregando o seu melhor. Amém? Fazendo apesar das críticas. Nós não podemos ter medo, diga assim comigo, eu não posso ter medo de críticas. Irmãos, nós não podemos ter medo das críticas. Quem tem medo de crítica não serve a Deus. Quem tem medo de crítica não trabalha no reino de Deus. E está mais interessado em aplausos de homens do que agradar a Deus. É ou não, irmãos? Então, assim, quando nós fazemos para Deus as críticas, elas vêm na nossa vida e elas vêm para nos melhorar. É ou não é? Então, o que é que eu tenho que fazer? Se a minha motivação está correta, o que é que vai acontecer? Eu vou melhorar. Eu vou melhorar, eu vou buscar mais. Eu vou buscar me aprimorar, eu vou buscar ficar melhor para agradar ao Senhor. Ela serve de lição para a minha vida. Amém, irmãos? Não é abandonar, não é desistir, irmãos, de jeito nenhum. Os discípulos, os líderes ali estão indignados porque ela está fazendo aquilo com Jesus. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer assim para você, tu já vai para a igreja de novo? Menino, não precisa tu ir todo dia assim como tu vai, não. Quem que já ouviu isso? E precisa ir todo dia. E precisa ser desse jeito. Né? A mesma coisa, Maria ouviu. Precisa tu fazer isso para Jesus? Para que tu fez isso para Jesus, Maria? Era melhor que tivesse vendido e ter dado aos pobres. Né? Então, quantas vezes nós não ouvimos essas críticas porque participamos da igreja? Porque viemos a uma vigília, porque vamos a um encontro, porque vamos a um seminário. Ah, fulano agora vive dentro da igreja. Só está faltando levar a cama. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Só está faltando levar a cama, sabe, irmãos? Então, as pessoas, elas se incomodam com aquilo que nós fazemos para o Senhor. O príncipe deste mundo, Satanás, ele se incomoda com o que nós podemos dar para o Senhor, fazer para o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe que em mim e em você há valores. Que se nós entendermos isso e dispormos no reino de Deus, irmãos, ele já é derrotado. Mas ele se tornará mais ainda. Na nossa vida e na vida daqueles que vão chegar. Que nós vamos ganhar. Então, por isso, muitas vezes ele vem com as suas influências na nossa mente, querendo dissipar, tirar o brilho da nossa vida de servir a Deus, de servir ao nosso irmão. Como é que nós servimos a Deus, irmãos? Diga, servindo a sua igreja. Diga, servindo ao meu irmão. Amém, irmãos? É assim que nós servimos ao Senhor, servindo, ajudando, cooperando uns com os outros. E aqui nesse momento, Maria fez, apesar das críticas, ela tem uma atitude generosa, né? Ela está ali confrontando a avareza de Judas e de todos que estavam ali. Né? A falta de inteligência daqueles que estavam ali, ela estava confrontando tudo isso, irmãos, ela estava fazendo o seu melhor para Deus, apesar daqueles homens incrédulos que estavam ali e que nada estavam fazendo para o Senhor, não estavam reverenciando. Muitos dos que estavam ali nem reconheciam ele como filho de Deus, apenas como um profeta. Os irmãos estão entendendo? Então, queridos, que eu e você possamos reconhecer tudo que ele fez, tudo que ele é para nós e fazermos para ele, apesar das críticas, apesar de quando alguém se levanta com você e fala contra a tua fé. E fala, sabe, irmãos, uma vez uma irmã chegou para mim triste e ela disse, olha, pastora, sabe o que a minha filha disse para mim hoje? Minha filha disse, para que servir a Deus? Para que estar nesse lugar? Para que você vive servindo a Deus, buscando a Deus? Olha como é que é a tua vida. E aí começou a enumerar algumas faltas na vida dessa irmã.
E aí, quando ela estava conversando comigo, eu disse assim para ela, e ela triste pelo que a filha falou, e porque era verdade. Das faltas que ela falou, era verdade. Aí eu disse para ela, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para o que Deus já fez. E aí, irmãos, comecei a enumerar com ela o que Deus já havia feito na vida dela. E o principal, que era a salvação. Ter tirado ela de uma vida de depressão, de enfermidade, uma vida de desistência, uma vida sem sucesso nenhum. E eu disse a ela, olha, eu entendo que até aqui falta você conquistar algumas coisas. E, irmãos, nós precisamos reconhecer que muitas coisas que ainda não conquistamos, a culpa não é do Senhor. É nossa mesmo. É ou não é, irmãos? Muitas coisas que ainda não conquistamos, ainda não estamos vivendo, ou são por atitudes que tivemos no passado, ou até mesmo no presente. Continuamos repetindo as atitudes erradas, as ações que não deveríamos ter. E aí eu disse para aquela irmã, vamos olhar para o que Deus fez. E, irmãos, foi inumeramente maior o que Deus fez na vida dela. Inclusive, a vida que a filha que estava jogando tudo aquilo na cara da mãe estava falando. A faculdade que ela estava fazendo, que ela estava terminando, como Deus tinha operado em todo aquele tempo, porque ela fazia uma faculdade que ela não tinha condições de fazer, mas ela já estava concluindo. Quem é que faz isso, irmãos? Deus, irmãos. É Deus que opera maravilhas na nossa vida. Eu digo, você entendeu o que é que Deus fez na sua vida? Então mostre para ela o que Deus tem feito. E o melhor de tudo, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja gado, né, nos campos, nos currais, ainda que ela não floresça, ainda que não haja a vide no campo, ainda que o campo não floresça, ainda assim eu louvarei o Senhor. E você? Louvaremos ao Senhor. Ele é o Senhor da vida, Ele faz, Ele refaz, Ele opera como Ele quer. Amém, amados? Nós só precisamos confiar nele. A quarta lição, irmãos, aqui em Maria, que eu aprendo, é que ela fez tudo para agradar ao Senhor. Diga, eu preciso agradar ao Senhor. Lá em João 12, fala também, está referenciada essa passagem também. Só que lá em João 12, ele dá mais um detalhezinho dessa situação. Em João 12 diz que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Né? Aquela essência, aquele perfume é derramado na cabeça de Jesus e vai descendo por todo o seu corpo, irmãos. E isso tem um propósito espiritual. Jesus estava prestes a ser pego, né, pelos soldados romanos. Ele ia passar pela crucificação e morte e precisava ser ungido, né? Ungido, e aquilo foi feito até de uma forma antecipada. Maria talvez não, Maria nem entendia isso, mas ela queria dar, e ela foi essa pessoa que Deus usou para que aquilo acontecesse na vida de Jesus. Você já pensou que você é a pessoa que Deus quer usar para ganhar a sua família? Que é a pessoa que Deus quer usar para curar enfermos? Que você é a pessoa que Deus quer usar para que outros cheguem a Deus? Você já pensou nisso? Que Deus nos chama para isso, irmãos? Para sermos instrumentos em suas mãos? Você já pensou nisso? Diga para mim. Irmãos, não estamos por um acaso, há um propósito na nossa vida. Maria estava fazendo isso aqui com um propósito. Deus estava todinho nessa situação com Maria. Amém, queridos? O propósito, a glória de Deus, nada ia faltar para Jesus. Nada, como nada faltará para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Ele é o provedor, Ele faz. Amém, irmãos? Nós precisamos nos entregar para Ele, nós precisamos buscar agradar ao nosso Deus, não é agradar a nossa carne, não é agradar a nós mesmos, mas agradar o Senhor. Quem deve crescer é Ele, quem deve ser anunciado é Ele, é por Ele, por causa dEle, irmãos.
Você não está aqui por causa de mim ou por causa dessa pessoa que está ao seu lado, mas é por causa do Senhor. É por Ele, é Ele que faz, é Ele que opera o milagre. Quem é que cura, irmãos? É Deus. Quem é que salva? É o Senhor. Quem é que liberta? É o Senhor, então vamos agradar a Ele. Diga para esse irmão que está ao seu lado, vamos agradar ao Senhor, meu irmão. Vamos agradar ao Senhor, Cássio. Vamos agradar ao Senhor, Eronilde. Vamos agradar ao Senhor, Rose. Vamos agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Maria não estava se importando com o que eu dizer, qual é o momento. Esse não é o momento. Não, eu quero agradar a Deus. Ela faz para agradar ao Senhor Jesus que está ali. E ela não perde por agradar a Ele de jeito nenhum. Ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela tem um sentimento assim tão grande por Jesus que aquilo ali transborda, irmãos. E é isso que acontece conosco quando nós nos apaixonamos por Jesus, quando nós estamos transbordando de gratidão por tudo que Ele fez e faz na nossa vida. Nós começamos a ter o desejo de fazer, de entregar para Ele. É ou não é, irmãos? Por tudo que Ele faz, a gente olha para a nossa vida. Se você feche seus olhos, imagine aí quem você era sem Jesus. Como era a tua vida? Aonde você estava num momento como esse, numa hora como essa? Como estava o teu coração sem Jesus, quando você não tinha encontrado Jesus? E olha onde você está agora, pode abrir os olhos. Você está aqui ouvindo uma palavra do Senhor. Você está aqui adorando ao Senhor. Amém? Olha, irmãos, Deus faz coisas maravilhosas. Eu olho para a Josi aqui. Eu ganhei a Josi para Jesus, irmãos. Eu tenho honra de dizer isso. Foi lá na célula, quando eu estava liderando a célula lá. Eu ganhei a Josi para Jesus. Na época de pandemia, eu falava com ela pelo telefone. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus tem propósito na nossa vida. Não é só para nós, mas é através de nós. Diga assim, não é só para mim, mas através de mim. Através de nós foi o que aconteceu aqui, através de Maria. Jesus foi ungido. Houve esse momento na vida de Jesus. Ela foi grata, ela transbordou de gratidão. Ele havia salvado seu irmão Lázaro da morte. Ele havia tirado Lázaro da sepultura, 4 dias de falecido. Um coração grato, cheio de amor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tinha feito. Ela sentia alegria, ela tinha paz, ela tinha prazer. Ele era a esperança dela, irmãos. Vocês estão entendendo? E por isso ela entregava o seu melhor para o Senhor. Por isso ela agradava, ela buscou agradar a Deus. Ela estava tão feliz que ela queria entregar, agradar, fazer algo para o Senhor. Que ainda, irmãos, que eu queira fazer tanto para o Senhor, não se compara com o que Ele fez por mim. Não se compara com o que Ele fez por nós. Mas nós precisamos nos dispor a agradá-lo. Amém, queridos? E a 6ª lição que eu aprendo aqui com Maria é que ela fez no tempo certo. Há coisas, irmãos, que nós precisamos fazer hoje. Amém? Há coisas que precisamos fazer hoje ou nunca mais teremos a oportunidade de fazer. Vocês sabiam que as outras Marias e as outras mulheres, quando Jesus morreu e elas achavam que nada disso tinha acontecido, né? Existia todo um ritual para enterrar o morto, né? E elas começaram a andar no comércio, a ir no comércio e a buscar tudo o que precisava para fazer com o corpo de Jesus. E elas foram lá, né? Depois de tudo elas compraram, aprontaram tudo, elas foram lá para fazer o que Maria já havia feito com Jesus, elas foram lá para fazer. E Jesus já não estava mais lá. Essa parte nunca seria delas, porque esse tempo já tinha passado. Essa parte foi de Maria.
Ela aproveitou a boa parte. Vocês entendem, irmãos? Ela fez no tempo certo. Há coisas que nós temos que fazer hoje ou nunca mais nós teremos a oportunidade de viver ou de fazer. Faça no tempo certo. Não espere para amanhã o que você tem que fazer hoje. O que é que precisamos? Talvez você diga para você todos os dias: eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser um servo melhor. Então decida ser esse servo melhor hoje. Amém? Decida ser esse servo melhor hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para a próxima reunião. Não, comece hoje. Eu preciso adorar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me dispor mais, eu preciso servir mais ao Senhor. Faça hoje, Deus quer usar a tua vida. Você crê nisso? Será que você tem aí alguma coisa que Deus possa usar você? Eu tenho certeza que sim, porque você é uma pessoa de valor. Deus colocou valores em você. Você tem valores e Deus quer usar isso, irmãos. Disponha isso para o reino de Deus. Faça. Aproveite o tempo que é hoje. Aproveite. Disponha também. Mas eu tenho preguiça. Disponha essa preguiça para o Senhor, porque Ele transformará essa preguiça em coragem. Porque Ele é o Deus de milagres, não é? A palavra do Senhor diz: diga o fraco, eu sou forte. Olha que palavra. Ainda que tu esteja fraco, desvalido, diga o fraco, não é o fraco, diga o fraco. Você está fraco? Então diga que você é forte, porque Deus vai honrar a tua palavra. Amém? Então se disponha, faça no tempo certo, não abandone, continue firme, se posicione, sabe, irmãos? E a palavra do Senhor também, a 7ª lição e última que eu aprendo aqui com Maria, é que ela fez com reflexos para a eternidade. O que aconteceu, irmãos? Hoje está se repetindo a palavra que o Senhor Jesus disse para ela, que aquilo que ela fez seria lembrado por toda a eternidade. Quantas pessoas nesse mundo hoje estão pregando e falando desse ato de Maria? Lembrando essa situação de Maria? Ela deixou um legado, irmãos. Ela deixou aqui reflexo para nós, para as gerações. As que estão e as que virão vão falar disso. Sim ou não? Então ela deixou isso aqui. Sabe, irmãos, e eu e você? O que nós estamos fazendo? Que marca nós vamos deixar para a próxima geração? Pais, que marca você tem deixado para o seu filho? Que tipo de fé, que tipo de cristão, que tipo de pessoa você tem deixado, você tem refletido para aqueles que são próximos a você? A quem você está impactando? Eu fico impactada com a atitude de Maria, com a ação de Maria, com a devoção, com a gratidão de Maria. Eu fico impactada. Mas a quem eu estou impactando? A quem eu estou influenciando? A quem estamos influenciando, igreja? Nós precisamos dar o nosso melhor para Jesus. Amém? Eu preciso, irmãos, Márcia, preciso dar o meu melhor para o Senhor. Eu preciso, irmãos, dar o meu melhor para o Senhor. E você? Você precisa dar mais para Deus? Você precisa melhorar? Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. O que nós estamos deixando, irmãos, para a nossa geração? Se você acha que deve melhorar, se há algo para melhorar na tua vida, na tua devoção a Deus, na tua vida com Deus, nessa caminhada com Deus, eu quero te convidar aqui à frente. Vem aqui à frente. Vitorinha, boa parte, tá? Vem aqui à frente. Eu quero pedir para as professoras trazerem as nossas crianças também. O que nós estamos deixando para essas crianças? Que evangelho nós estamos pregando para os nossos filhos, para as crianças da nossa família, para
geração que está aí, que evangelho temos pregado para elas com a nossa vida? Quero pedir às professoras ajudem, tragam elas para cá, tragam elas para cá, pode trazê-las aqui para cima. O que é que você tem dado para o Senhor? A quem você tem marcado? Que reflexo? O que você está refletindo lá no teu bairro, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola? Que tipo de crente é que falam que você é? Podem trazer as crianças para cá, eu quero elas aqui. O que essas crianças dizem de nós? O que essas crianças falam de nós, pais, irmãos? Que geração? Como estamos marcando essa geração? Será que é com uma fé falida? Será que é com incredulidade? Com que tipo de ação nós temos marcado, irmãos, a nossa geração?